Olá! Chegamos ao nosso 20º episódio do nosso programa Agora a Terça é Livre. Como é que vocês estão aí do outro lado? Já estão nos seguindo? Já compartilharam os nossos vídeos? Estão conseguindo formar a opinião de vocês com todos os assuntos que nós temos trazido aqui com pessoas especialistas, qualificados? A gente espera que sim. Comigo, Rafaela Brito, e com meu amigo, professor Valdir Pucci. Olá, professor. Oi, Rafa, tudo bom? Mais uma vez, uma grande alegria de estar aqui no Agora a Terça é Livre, nessa bancada que tem trazido tanta informação, essa bancada que tem nos trazido tanto tema inteligente, com pessoas bastante inteligentes, com comentários bastante inteligentes dos nossos entrevistados, seu, de todos nós aqui. Então é sempre uma honra, mais uma vez, dividir essa bancada com você. Convido a todos a nos acompanharem, nos seguirem nas redes sociais, a mandarem seus comentários, mandarem as suas opiniões, porque para nós é sempre muito importante ouvi-los, saber o que vocês pensam e sempre tendo como base 2 princípios básicos do nosso programa. O primeiro existem fatos e você vai fazer a sua opinião, formar a sua opinião a partir de fatos. Aqui não trabalhamos com narrativas. Você pode até ter opiniões divergentes, mas essas opiniões divergentes são baseadas em fatos, são baseadas na realidade. E a segunda máxima é a máxima da nossa colega aqui de bancada, da Rafaela, que hoje, Rafa, vai fazer todo sentido. Brasília continua pegando fogo. Mas, Rafaela, você sabe que teve um dia que Brasília pegou fogo, na verdade o país inteiro pegou fogo, e esse ano, em 2023, nós estamos justamente comemorando, pensando, criticando, refletindo sobre aquilo que ficou conhecido como as Jornadas de Junho, que foi um movimento de rua, um movimento popular, que em 2013, praticamente, a gente pode dizer, sem medo de errar, que mudou muito a história política do Brasil, a história recente do Brasil. E para conversar conosco sobre esse tema, consequências, origem, futuro, possibilidade de repetição, eu tenho aqui comigo o amigo, o cientista político, Gabriel Amaral. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Agora a Terça é Livre. Vou te pedir só um pouquinho, já te apresentei, mas eu queria falar um pouco do seu currículo para quem está nos assistindo, para que eles possam te conhecer. O Gabriel, ele é bacharel em ciência política, com MBA em gestão de projetos e mestre em administração de empresas. Atua atualmente dentro do Congresso Nacional, na verdade desde 2010 ele trabalha dentro do Congresso Nacional e atualmente ele assessora o deputado federal Felipe Carreiras. Ele também é professor de ciência política da Faculdade Republicana. Gabriel, mais uma vez, muito bem-vindo ao Agora a Terça é Livre. Uma honra para nós tê-lo aqui conosco esse dia. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a honra é muito mais minha de poder partilhar com essa bancada de vocês e sobre um tema que eu pude vivenciar, né, como você narrou do meu currículo, do lado de dentro do Congresso. Né? Então, enquanto a gente estava vivenciando o país pegando fogo, vou usar a própria expressão, em elevado grau contra o poder público, eu estava inserido já dentro da estrutura de tomada de decisão, então eu pude, além de vivenciar pelo acompanhamento jornalístico que aconteceu, eu também pude vivenciar como se deu as expectativas de reações dos agentes políticos do país. Só que antes de entrar em específico em 2013, porque eu acho que nós temos alguns anos que a gente tem a sensação que não acabam, né? Sim. Por exemplo, 2018 para mim é um ano que ainda não acabou, 2013 é meio que uma continuação de 2018, mas para chegar em 2013 seria bom voltar a 2010, porque em 2010 a gente teve um movimento popular muito forte que culminou com a edição da Lei do Ficha Limpa. E o início dessa construção de uma lei de responsabilização do agente político gerou 2 coisas que são muito importantes para a gente observar o ano de 2013. A primeira é que, de fato, a população produziu uma norma jurídica de fiscalização do representante político. E a segunda é que ela descobriu que ela pode fazer isso. E nós tivemos um governo com certa turbulência política na gestão e, da mesma forma,
que o professor Valdir trata, né? Eu também não gosto muito de entrar na opinião do mérito ideológico, sim, etc. e tal, mas havia uma certa tensão dentro do governo Dilma, que em 2013 seria testado, próxima à eleição de 2014, no meio de uma confusão gigantesca sobre os reflexos do mensalão. E as pessoas, por terem vivenciado isso em 2010, elas começam a ter aquele sentimento da quebra das amarras. Nós podemos nos manifestar como sociedade e não depender estritamente do Congresso, que fazia parte, inclusive, do problema do mensalão, para resolver essa situação. Então, em 2013, a gente teve um gatilho. E às vezes as datas são marcadas pelo gatilho e não pelo movimento como um todo, né? O ano de 2013, como um todo, tinha muitos problemas. Mas teve um gatilho que mobilizou as pessoas mais rápido, que foi o aumento de passagem de ônibus. Na cidade, só para as pessoas entenderem, quem está nos assistindo, na cidade de São Paulo, houve um aumento de 20 centavos, né, na passagem de ônibus. E isso, numa noite, começou um movimento ali pequeno daqueles usuários, de repente, né, Gabriel? Você tem um movimento tomando conta do país, mas te interrompi aí, meu caro. Jamais. Você sempre agrega, é até bom. Eu sempre fico na dúvida se foram exatamente 20 centavos e contribuindo. Você virou uma lenda política no país, né? Como eu não vivi em São Paulo, eu não sei efetivamente qual era o impacto real desses 20 centavos. Mas olhando para o nosso arcabouço legal, a grande parte das passagens do transporte público são pagas pelo próprio empregador. Então, talvez não fosse um movimento pelos 20 centavos, né? Porque de fato essa conta na maior parte é do empregador e o empregador não era o cara que estava na rua, eram as pessoas que estavam inconformadas, usuários comuns, mais focados no direito difuso, né? No direito de lazer, no poder ir e vir, e isso culminou numa pequena insatisfação que foi ganhando volume, dada essa trajetória de percepção de direitos, porque não são direitos novos, né? Nós temos esses direitos desde a Constituição de 88, a maioria deles até anteriores, né? E eles vão à rua e começam a se agregar outras bandeiras também. Isso é muito comum, né? O professor Valdir vivenciou isso no meu tempo. Professor Valdir, Gabriel, você é professor. Eu não posso deixar de homenageá-lo porque foi meu professor. E aí, na época em que ele era meu professor, especificamente, se é que é possível alguém deixar de ser professor, né? Nós, alunos, fizemos uma manifestação na faculdade. E nós tínhamos um pleito específico. Só que como é que você manifesta para uma faculdade inteira com um pleito específico de um pequeno grupo? Você agrega outros pleitos para construir. Isso é um universo micro que eu vivenciei, mas junho de 2013 foi isso. Então, todas as pautas que tinham algum grau de... que poderiam ter aderência em confrontação ao poder público, as insatisfações ao poder público foram colocadas. Naturalmente, os 20 centavos se tornam muito mais marcantes, porque efetivamente era a única pauta concreta, mas nós tínhamos o contexto, e aí que a gente chega efetivamente em 2013, que era o ano da Copa das Confederações, se preparando para a Copa do Mundo, megas obras no país, a Operação Lava Jato já produzindo alguns resultados que já vinham de 2012, já havia sendo apresentado alguns indícios desse superfaturamento, já havia alguns indícios sobre a possibilidade do cartel das empreiteiras, e aí você vê todo esse cenário e os efeitos do mensalão, aí surge os 20 centavos, parece que foi a gota d'água. E as pessoas realmente tomaram as ruas. Eu posso dizer, então, pelo que você está nos colocando, que as jornadas de junho, né, elas nasceram, primeiro, de uma descoberta do cidadão brasileiro de que ele é capaz, ele pode tomar para si a pauta da sua, vamos dizer, das suas necessidades, né? Associado a isso a um momento chave, que seria esse momento de crise. Eu tinha uma professora, Gabriel, que ela sempre falava assim, professora de primeiro grau, professora Beth, estiver nos assistindo, segundo grau de história, que ela falava assim, você não sabe que respondendo uma prova de história, você começa assim, o Brasil estava em crise. Alguma coisa você vai acertar, porque nosso país tem muitas crises institucionais, mas você tem uma sociedade que está descobrindo sua força nesse momento.
associado ao momento de instabilidade, de crise ética no país? Seria isto de você, como você citou, mensalão, questões voltadas para estes pontos, essa união dessas duas coisas deram meio que um gatilho para o começo dos movimentos? Eu gosto de usar a expressão que era usada em 2013, que o gigante acordou. Por que eu gosto muito dessa expressão? Porque ela retoma o princípio do poder do povo. Então, quando o movimento ancora nesse slogan, eles estão dizendo, olha, o poder pertence a gente e a gente estava dormindo, agora a gente não está dormindo mais. E a discussão estrita sobre ética é que veio que... talvez seja um pouco mais opinião mesmo agora, e aí eu peço perdão à necessidade sempre factual, né? Existia uma ética vigente em que a população não concordava. Por exemplo, quando você pensa no cartel das empreiteiras, e você tenta olhar para a história das crises do Brasil, talvez seja a coisa mais ética do Brasil, seria essa carteirização. Né? Sempre se teve essa percepção do Brasil funcionar por meio de processos de corrupção. Então, se funciona sempre assim, esse é a ética. E a população, nesse momento, depois que descobriu que o gigante poderia acordar, ela não quer mais essa ética. E quando ela afirma que ela não quer mais ter essa ética, você tem aí sim o que seria uma crise institucional, né? E não porque estava em crise, porque estava dentro do padrão ético. Mas o padrão ético passou a ser contestado e quando ele passa a ser contestado, nós vamos produzir uma nova matriz ética, né? Pela abordagem institucional que eu gosto muito, que é histórica, né? Você tem uma trajetória da história do país, talvez de 500 anos, né? E a gente viveu um momento crítico. Esse movimento crítico produziu consequências que são imprevisíveis. E por que imprevisíveis? Porque nós vivemos efeitos delas até hoje e nós não podemos dizer de forma categórica se o país melhorou ou piorou. Pega o caso das empreiteiras novamente. Foi benéfico para o país a desmantelação das estruturas das grandes empreiteiras que a gente tem? Economicamente não foi benéfico. Mas o custo ético para a população foi sinalizado nesse período, que assumimos o prejuízo para não ter esse problema ético. Agora, isso gera desenvolvimento? Isso gera progresso? Isso gerou, né, desenvolvimento, progresso? Não sabemos. É muito cedo ainda para dizer isso. O que a gente pode afirmar é que houve uma mudança da trajetória da construção da política nacional. Eu acho que você colocou um ponto aqui, uma frase sua no final agora, eu acho que é muito importante e é importante de ressaltar. Nós estamos analisando um movimento que ocorreu há 10 anos atrás, ou seja, nós temos aqui uma situação que dentro de um aspecto histórico, de um aspecto até mesmo de análise política, ainda é muito curto. Você não consegue ter uma visão da distância tão grande para a gente poder dizer, olha, foi isso ou foi aquilo. Então, você também tem essa questão. Mas eu queria, antes da gente chegar em consequência, eu queria voltar um pouquinho para 2013. Brasil, 2013, junho de 2013. Eu sempre comento com todo mundo que tem uma coisa que eu nunca esqueci naquele mês, foi, como você bem colocou, nós estamos em época de Copa das Confederações, faltando um ano para a Copa do Mundo, e me chamava a atenção que a manchete, a capa de todos os jornais, se você voltasse em 2003, 10 anos antes, se a gente estivesse sediando uma Copa das Confederações, com uma Copa do Mundo ali há um ano, a capa de todos os jornais seria o quê? Copa, Brasil venceu, como é que o Brasil está jogando, quem vai entrar no ataque, quem não vai... Não é que a gente não tem que valorizar o futebol, tem sim, não há nada de errado. Mas me chamava a atenção que a notícia do futebol era uma nota de rodapé. Jornais todos traziam as manifestações, traziam os movimentos. E você citou os 20%. Minha pergunta é bem objetiva. O movimento, quando ele nasce, você acha que ele tem, ali naquele momento, um caráter, falando bem especificamente de julho de 2013, tem um caráter ideológico ou é um movimento espontâneo da sociedade? Valdir, quando eu olho para esses movimentos, eu tento separar a ideia da revolta, né, do golpe. Eu gosto dessa construção, né? O golpe é o reflexo rápido. A gente tem uma mudança abrupta sobre as estruturas. E a gente não teve. Então, eu tenho que descartar a ideia do golpe. Só que o golpe é o que pode ser ideológico, porque para eu fazer uma mudança estrutural,
ela precisa ter uma ancoragem que vá em mentes e corações, e só consigo fazer isso por meio da ideologia. Mas a revolta, né, que parte de uma premissa meio revolucionária, ela não permite a adesão por um processo ideológico. Isso parece até um contrassenso, né? Quando a gente fala de revolução comunista, socialista, a gente tem uma ancoragem. Mas essa ancoragem ideológica talvez esteja nos dirigentes e não esteja realmente nos corações das pessoas. Quando você olha para as pautas, todas eram políticas públicas finalísticas. As pessoas estavam reclamando do aumento da passagem de ônibus. As pessoas estavam reclamando sobre fila de espera no SUS. Não era sobre a estrutura ideológica de governo. Não era sobre uma crítica ao fato da gente estar no período e agora novamente, né, sobre o governo do Partido dos Trabalhadores e querer uma abordagem mais antagônica a essa, né, talvez mais liberal. Não era estritamente isso. Era uma crítica sobre a ineficiência do Estado. Né? E a ineficiência do Estado pouco importa com a ideologia. Sim. Você só quer saber o resultado da política pública. Naturalmente, aí, agora a gente tem 10 anos, a construção da narrativa vai fazendo com que vá se agregando ideologia no processo de 10 anos atrás. Vou dar um exemplo histórico que eu gosto de trabalhar, né? A Revolução Cubana. Né? Eles fizeram a tomada pelo interior, para quando chegou em Havana não houve guerra. Sim. Por que não houve guerra? A princípio porque houve um convencimento ideológico. Não houve guerra porque não havia condição de confrontar. Fulgêncio não tinha como resistir. Não tinha como mais resistir. Então o arranjo institucional já estava dado. Depois que foi feito, para justificar o processo, é que a descrição ideológica vem como uma questão de marketing para substituir as estruturas antigas sem derrubá-las. Sim. E isso faz parte do processo da humanidade. Eu gosto da Revolução Cubana porque talvez ela seja a micro-história da humanidade e troca de poder num período mais curto. Eu acho essa analogia fantástica, porque muitos colocam uma revolução... Ela não foi uma revolução comunista, social, ela foi uma revolução. Ok. O caráter comunista socialista ele veio depois. E aí criou-se essa, como você... Fantástica essa associação, essa mística de uma revolução feita com essa ideologia, com esse viés ideológico na sua concepção. Por isso, Gabriel, que eu fiz esse corte de tempo, que era justamente que eu queria ver como é que era a sua visão. Porque eu acho que junho de 2013 foi um movimento espontâneo. Depois ele foi ganhando áreas ideológicos. Mas 13, realmente, não é o que eu acho, de estudo, de questões, ele vem muito num caráter de espontâneo, de insatisfação, acho que você coloca muito bem, contra o Estado. Aliás, era uma coisa até comum em junho, especificamente, não é só 2013, específico em junho, de expulsar as bandeiras de manifestações políticas. Havia esse cuidado dessas manifestações espontâneas, que é mais uma das jabuticabas incríveis do Brasil, né? Que uma manifestação espontânea consegue se organizar a ponto de expulsar organizações políticas, de não ter essa representação com identidade ideológica. Só que existe sempre um reflexo. Se isso surge no momento, por exemplo, de um governo petista, como aconteceu em 2013, quem se destaca como posições de liderança nesse movimento espontâneo, eles são compelidos, dentro do jogo democrático, a se posicionarem em antagonismo ao Partido dos Trabalhadores. Então, os players que são frutos de 2013, eles iniciam essa semente do movimento antipetista. E aí já não é mais espontâneo. Nasce espontâneo, mas para se ancorar dentro do nosso sistema pluripartidário, e que tende a um maniqueísmo, né, tanto pelo fato de ter eleições com 2 turnos, de uma antagonização muito clara de um lado e do outro, e o Partido dos Trabalhadores ainda, não à toa, elege novamente o presidente, uma ponta hegemônica dentro do país, coloca todos esses representantes num espectro político antagônico e talvez ideologicamente contraditório. Não necessariamente eles são ideologicamente contraditórios, mas na personificação
do contraditório. Então você pega, eu gosto do exemplo da época do MBL, né? É difícil você imaginar o MBL, dado essa matiz, que eles vão concordar com o Partido dos Trabalhadores. Sim. Isso é por uma definição ideológica? Eu acho que isso é expost. Né? Depois que eles se posicionam contra o governo, ideologicamente eles vão buscar uma ancoragem que vai justificá-los estarem contra o governo. Porque o pleito estrito era prático, né? Era ponta da execução de uma política pública. Mas aí você acha que ele não era muito vago? Uma das críticas que se fazia aos movimentos naquela época era, eu lembro da gente ver críticas, inclusive do próprio governo, mas não tem liderança, não há uma pauta, a pauta é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Você não acha que havia essa falta talvez não ter dado os frutos que se esperava, ou seja, o famoso padrão FIFA, não ter nascido da falta de uma liderança, da falta de uma pauta bem definida, e ao invés de somos contra tudo e queremos mudar tudo ao mesmo tempo? A dificuldade quando você pensa em algo que surge de forma orgânica, é que de forma orgânica a gente tende a voltar ao estado de natureza, né? Dentro do estado de natureza não há liderança, você precisa delegar esse poder a alguém, né? Parte dessa potência, seguindo bem de forma robesiana, né? E não tem por que você delegar nesse momento. Naquele momento você só está insatisfeito. Eu não estou organizando um novo Estado, né? Eu estou insatisfeito com a política pública. E de forma geral, você imaginar que um movimento desse teve a aprovação de 89% da população, isso não reflete estritamente num padrão eleitoral. Sim. Porque se tivesse 89% da população rejeitando o governo à época, hoje o Partido dos Trabalhadores seria absolutamente insignificante. Mas não daria tempo em 10 anos de pegar uma massa de 89% da população brasileira e recolocá-lo numa posição confortável. E eleitoralmente, que o ano seguinte teve eleição, sim, a gente vê que não teve um impacto estritamente eleitoral. Se tinha uma expectativa talvez muito maior de votos no Partido dos Trabalhadores, ele diminuiu a sua quantidade de votos, mas ainda assim elegeu o presidente da República. O presidente Dilma conseguiu ser reeleito. Que inclusive surpreendeu muitos analistas, porque em julho de 2013, muitos acreditavam que, olha, essa reeleição subiu no telhado, se me permitem o termo leigo, e não vai acontecer em 2014. Em 2014 ela conseguiu se reeleger novamente. Mas, Rafaela, você tem uma questão, professor? Eu tenho, em relação voltamos também a 2013, né? De fato, o movimento começou por uma insatisfação, tomou uma proporção grande naquele período, mas também tentaram desmerecer o próprio movimento com a questão dos black blocs. Então, assim, eu queria ir nesse ponto, porque ali se via uma manifestação anarquista dentro do movimento. Então, aquilo que começou pacífico, no meio dele se tornou muito violento. O que a gente viu foram depredações de patrimônio público, a gente viu algo, literalmente, Brasília pegando fogo, o que a gente viu, eu não estava aqui na época, né, mas o que se via pela televisão era assim, bom, agora esse movimento vai ser desmerecido. Isso de fato aconteceu ou não? Porque, por exemplo, eu estava em outro estado da federação, aquelas pessoas que ali estavam e que apoiavam esse movimento no início, quando começaram a ver o que estava acontecendo com Brasília, já começaram a desmerecer. Então, tá vendo? Eles não tinham uma pauta específica. É por isso que deixaram que se infiltrasse esses black blocs. Não, agora, essas pessoas que começaram pacíficas, agora fazem parte desse movimento de black bloc. E me parece, assim, a mim, que confundiu muito a população brasileira o que estava acontecendo naquele momento. Porque quando vinha as reportagens, perguntavam, qual é a sua pauta? Não, então, eu vim aqui mesmo porque meu amigo que me chamou. Não, mas não sei não, eu estou aqui. Então, o que de fato foi aquilo? Houve mesmo esse gigante acordou? Ou o gigante acordou, assim podemos dizer que a população acordou? Ou de fato foi assim, passageiro? Não sei, é uma pergunta que eu me faço sempre. Bem, a pergunta é brilhante, né? Talvez eu não consiga respondê-la plenamente, né? Mas o fator do gigante acordou é a demonstração de força contra força, não necessariamente de racionalidade. Esse é um fator que é importante, é a população mostrando, olha, quem tem força
somos nós, independente de eu ter a racionalidade sobre qual é a melhor política pública ou até mesmo escolher bem o meu representante. Não? O dilema eterno da democracia. Sobre a organicidade da manifestação, acho que a abordagem anarquista ela é de um grau de sofisticação muito grande para quem não tem pauta. Eu acho que talvez seja forçar muito a barra a gente dizer que tinha um movimento estritamente anarquista lá dentro. Mas como era orgânico, deveria ter de tudo. Inclusive, pessoas adeptas de uma abordagem anarquista e talvez não, se for aí, novamente minha opinião, me desculpem aos seus ouvintes. Imagina, a opinião balizada, ela... Exatamente. Gabriel. Eu acho que a ideia de anarquismo é tão sofisticada que eu preferiria a gente trocar por algum paralelo que explicasse isso, como, por exemplo, o vandalismo. Talvez também seja injusto, mas são pessoas que estavam dispostas a demonstrar a força por meio da força mesmo, e não por uma negação do sistema político como um todo. Existia uma crítica ao governo e não ao Estado vigente. Mas também houve movimentos, na minha opinião, heróicos. Né? Por exemplo, tivemos momentos de depredação em Brasília em que a maioria dos manifestantes se sentaram. Isso, para mim, é emblemático, né? Digno de ter um líder como Gandhi pedindo algo do tipo, né? E não teve um líder específico. Por quê? Porque eles estavam falando, nós estamos numa manifestação pacífica, está saindo do controle, eu quero continuar na manifestação, mas eu quero sinalizar que eu não faço parte do vandalismo, né? E se eu botasse anarquia agora, realmente ia ser algo mais complicado, né? E talvez, voltando agora para o ano de 2023, talvez seja isso que tenha faltado em 8 de janeiro, né? Mas voltando lá em 2013... É verdade. E desculpa, Gabriel, só porque você fez aí referência ao 8 de janeiro, eu acho que são duas coisas totalmente diferentes. A pauta de julho, a grande pauta, ou a ausência de pautas, como os críticos colocavam, o excesso de pautas... Eu acho que ela foi totalmente diferente do que a gente teve no dia 8 de janeiro. Eu acho que já são coisas totalmente opostas na sua essência. Não sei se você concorda com essa visão aí, que são movimentos opostos. Mas eu acredito que é mais assim, da não violência, de demonstrar. Se aquelas pessoas ali, né, como, né, se muitos tivessem se aquietado, deixassem mostrar assim, não, eu não faço parte daquilo ali. Eu estava manifestando pacificamente. Esse grupo que entrou ali é um grupo mais radical. Talvez tenha sido isso. Isso, o paralelo que eu trago não é um paralelo dizendo que uma coisa realmente tem a ver com a outra, mas são manifestações que botaram fogo em Brasília, em cenários diferentes, né? Naturalmente, a pauta de 8 de janeiro tinha pauta, né? E aí a gente traz para a segunda parte da sua pergunta, que é muito emblemática, né? Por que é noticiado que não se tem pauta em 2013? E a resposta ela é estritamente óbvia. Não tem liderança, não tem como ter reverberação de uma pauta. Se eu não tenho uma pessoa que é a porta-voz, eu não consigo organizar os interesses. É todo o dilema de grande colegiado, né? Eu trabalho na Câmara dos Deputados, o processo legislativo ele é reduzido para entrar num sistema binário. Porque se eu for pegar a opinião de 513, eu não tenho decisão nenhuma. Então, eu designo um relator, ele vai produzir uma ideia de texto e os parlamentares vão ter a opção de votar sim ou votar não, e aí eu consigo ter decisão. Quando eu pego um movimento espontâneo, eu não tenho como designar um relator sobre aquele grupo e dizer quais são as nossas pautas e ele propor para esse grupo e esse grupo votar. Então, por eu não ter um porta-voz, eu não consigo identificar a pauta. E aí tem um outro elemento. Na época se tinha uma grande dificuldade, porque tradicionalmente as manifestações públicas no Brasil, elas são de tradição sindical. Sim. E como sempre se organizou a briga sindical com o Estado? Não é naturalmente uma briga do sindicato com o Estado, mas quando tinha esse tipo de conflito, você pega um negociador estatal e ele vai conversar com a liderança sindical e eles vão estabelecer um acordo. Normalmente, em poucos dias se desmobiliza o sindicato, atende-se uma pauta e aí você teria um campo de negociação. Em 2013, por não ter o porta-voz, você poderia tentar designar uma pessoa estatal para conversar, mas ele ia conversar com quem?
E aí você não tinha um campo de negociação. E isso gerou um tempo de paralisia, porque isso foi absolutamente inovador para a tradição brasileira. Eu não tenho com quem negociar. Então eu não tinha como pacificar a pauta. E se eu não consigo pacificar a pauta, qual é a tendência que a gente busca? Tentar atender tudo que escuta na rua. Só que tudo que estava na rua não era aplicável. Como, por exemplo, a pauta inicial, 20 centavos. 20 centavos não tem nada a ver com Brasília. Não tem como. Além de não ser a realidade daqui, é uma competência municipal a gestão do transporte municipal de São Paulo. Então, essa é uma pauta específica da cidade de São Paulo. Né? Mas o governo federal estava enfrentando uma sociedade em convulsão que ele precisava resolver uma pauta de São Paulo. Então, ele se deu num cenário que dificilmente ele teria como apresentar um plano de resposta. Né? E aí ele teria poucas alternativas. E aí tento fazer um pouco do exercício de empatia e por estar lá dentro, e aí eu imagino que foi a opção tomada, que foi, se eu não consigo gerenciar, eu vou deixar. Eu ia te fazer essa pergunta, se você puder nos responder, claro. Você falou no início, olha, eu acompanhei isso de dentro, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho mais. Como é que foi vendo de dentro do Congresso o que estava acontecendo nas ruas? O que você ouvia lá dentro? Do tipo, vai mudar, não vai, a coisa vai com o tempo diminuir, as consequências. Como é que foi essa visão de dentro daquelas janelas para o lado de fora? O primeiro reflexo foi de medo mesmo, né? Tanto na parte da governança quanto do agente político em si, eles estavam com medo do avanço e para um nível de depredação insustentável, né? E violar o símbolo da sede de poder é o princípio realmente de queda de qualquer sistema, né? Você quer tomar alguma coisa, você destrói a sede, né? Então tinha muito essa preocupação. Com o avançar das pautas, houve uma acomodação do entendimento do nível de violência. Apesar de ter tido os vandalismos não houve necessidade de uma intervenção de força ou até de cobrança de força, né, para contê-los, né? Teve uma contenção como teve em qualquer manifestação que tem, por mais pacífica que seja, tem uma organização. Mas houve internamente uma reflexão da possibilidade da ascensão de uma abordagem política em oposição ao que era hegemônico naquele momento. Você acha que ali nasceu essa visão do antipolítico, ou seja, vamos criar depois esse movimento de que ser contra, de condenar a política como um todo. Política em todos os sentidos, não estou falando de corrupção não, porque a gente passou depois para o movimento de que tudo que era relacionado à política estaria errado. Você acha que começa ali esse sentimento? Eu acho que talvez ali começa a institucionalização, no sentido oficioso, não oficial da institucionalização do antipolítico mesmo, né? Porque assim, a gente sempre teve essa representação, né? Quantos representantes foram eleitos sobre um voto de protesto? O próprio Collor foi eleito por caracterizar a novidade do antipolítico fora do sistema, né? Isso. Só que ali a gente começa a olhar de forma mais abrangente, né? Não somente substituindo o monarca eleito, né? Dado o nosso presidencialismo, né? O presidente é um monarca eleito, e sim passa a olhar para o contexto como um todo. E o contexto começa a se tornar mais sofisticado da sociedade brasileira, por também estar dentro da década de 2010. Né? Então, a gente tem um boom da informatização, do acesso à comunicação muito rápido. Então, a gente tinha condições de fomentar a comunicação num nível que antes não tinha. Então, era possível efetivamente um pequeno grupo de pessoas elegerem um vereador. Sim. O que antes não era. Todas as estruturas políticas, elas caminhavam para que todas as águas caiam para o mar. Né? A gente tinha uma reprodução de status quo muito forte. Não que a gente passou a ter não ter reprodução do status quo, mas a gente começou a ter pontos fora da curva. E a partir de 2013,
né, se começa a consolidar em outros níveis de cargos eletivos representantes de pautas diversas da polarização típica institucionalizada no Brasil. A eleição do ano seguinte ainda manteve a polarização do PT com o PSDB, mas você já vê na representação do Congresso que essa polarização já não era a representação da sociedade mais. Né? Talvez seja só por um fator de exclusão, né, de não querer votar em um, então votava mais no outro, reflexo de uma eleição em 2 turnos. Eu sempre coloco, queria saber a sua opinião, a questão de, muitos dizem que no Brasil a ascensão de uma direita, que alguns chamam de radical, de uma direita, de uma extrema direita, etc., ela tem nascido a partir desses movimentos. Eu acho que isso é um pouco maior, eu acho que faz parte do movimento global, que não é o tema do nosso programa. Mas como é que você faz uma... Você consegue... me parece que faz esse link, mas eu gostaria só de entender o seguinte. Você relaciona 2013 a 2018, você diz que é o ano que não acaba, como se 2018 não acabou. Como é que é essa ligação que você faz é 18 a 13, esses 5 anos de diferença? Bem, porque na minha visão, esses 5 anos, eles estabelecem o novo padrão institucional do país. Nós tínhamos uma democracia muito focada no arcabouço dos governadores e a sua bancada, e isso é que fazia a representação federativa do país. Então, o governador tem sua bancada e a sua bancada federal é que exerce pressão no presidente da República, e o arranjo da federação funcionava assim. E de 2013 em si não, porque não teve eleição, mas o reflexo de 2013 produziu um resultado de 2014 que essa relação dos governadores perdeu muita força. E em 2018 os governadores chegam a beirar, né, a quase insuficiência em Brasília, né? Até o discurso de eleição do Bolsonaro, menos Brasília, mais Brasil, tem essa dupla interpretação, né? Você tem a interpretação de que eu vou levar a política pública para a ponta, mas também pode ser a interpretação exatamente contrária na perspectiva lógica, né? Ou seja, a sua bancada que você controla é aí, o daqui é outro jogo, então você acaba estabelecendo uma certa muro de interações. É óbvio que, dado todo o processo federativo que a gente nunca talvez seja um exagero, mas a gente nunca vai conseguir fazer uma ruptura total da força dos governadores, mas você comparar, por exemplo, hoje o Tarcísio, governador de São Paulo, com o Mário Covas, que também foi governador de São Paulo, qual dos dois teve maior influência dentro da República Federativa do Brasil? Covas. Muito mais. Por quê? Porque ele tinha condições de ter muito mais controle sobre a bancada de São Paulo. Enquanto hoje o Tarcísio, com todos os méritos que eu atribuo a ele não consegue fazer isso porque a gente tem um número grande de parlamentares que são eleitos dado essa possibilidade da população efetivamente se organizar. Então você vai ter posicionamentos radicalizados, pessoas que não têm uma convergência ideológica partidária ou de vínculos políticos regionais que possa estabelecer essa negociação com menos players. Então, quanto mais players eu tenho para negociar, maior o meu custo de negociação. Quanto maior o meu custo de negociação, menor a chance de sucesso na minha negociação. Então, o custo federativo no Brasil aumentou de 2013 para 2018 bastante. E aí eu coloco 2018 como uma ênfase porque a gente teve um presidente eleito em 2018 praticamente sem ter eleito governadores. Sim, do próprio partido. Então o arranjo não era possível de ser sustentável no arranjo anterior. E aí foi fomentado a nova alternativa como a alternativa hegemônica para o país. E aí agora, na eleição que acabou de acontecer, a gente vê o fruto, né? A gente tem pouquíssimos candidatos que assumem as bandeiras estritamente partidárias e ideológicas. Por quê? Porque não tem mais apelo. São os extremos, né? Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a tua opinião em relação, durante esses 10 anos, do uso das redes sociais? Porque, assim, também, se a gente olha para 2013,
Até isto modificou, né? Lembrando, 2010, a Primavera Árabe foi quando começaram a usar o Facebook com essa finalidade. Enfim, chegou no Brasil em 2013. Me parece que 2013 também marca essa mobilização de redes sociais, né? E tem-se o reflexo justamente nos parlamentares dentro do Congresso Nacional. Mas o que é isso para ti? É algo que veio para ficar? As redes sociais vão ser mesmo usadas para um empenho, né, de se fazer uma política, de sensibilizar eleitores? Como é isso? De até mesmo chamar novas manifestações? Assim, como seria para ti? Assim, eu não digo que é um caminho sem volta, porque a gente poderia ter uma nova tecnologia que mudasse essa abordagem, né? E voltasse mais para uma engenharia social do que o uso da engenharia tecnológica em si. Mas hoje não é possível fazer política em qualquer nível sem o uso de tecnologia. E aí eu coloco o exemplo para vocês na eleição de síndico de um prédio. O cara que é candidato a síndico do seu prédio, ele faz campanha no WhatsApp. Por que você vai esperar que um político que vai concorrer a um cargo de senador ou governador não vai usar uma ferramenta dessa se o seu síndico usa? Então, se torna um caminho um pouco que inevitável, porque a comunicação se tornou muito fácil por meio dessas ferramentas. O fator que muda é que eu tive uma pulverização tão grande de possíveis candidatos que o dilema essencial do voto, que é a agregação, ele se tornou mais difícil. Sim. Eu costumo falar com os alunos que o ativo mais caro do mundo é o voto. Sim. Porque ele não tem um preço metricamente calculável, ele só tem valor agregado e ele é perecível. Sim. Então, ele tem todos os elementos econômicos para ser a coisa mais cara de todas. E justamente por ele ser muito caro e você começa a ter muitas ofertas da agregação, porque a oferta de votos sempre foi limitada, né? Mas da agregação, você faz com que tenha uma tendência dos representantes terem cada vez menos votos. Sim, sim. Gabriel, nós infelizmente estamos caminhando para o final. Acho que essa conversa poderia durar muito tempo, porque é um assunto instigante. Mas eu queria encerrar, antes da gente só te fazer uma pergunta. Você acredita ser possível uma repetição de 2013 em algum momento no futuro no país? Eu digo assim, um movimento tão espontâneo, inicial, como foi aquele que a gente teve em 2013, ou aquilo foi um momento ímpar e nós temos que ter uma conjunção de todos aqueles elementos novamente, talvez até uma outra Copa do Mundo, para que aquilo voltasse a acontecer? Eu acredito que todo momento de crise, ele gera uma curva de aprendizado para todas as partes, né? Então, seja para quem participou de forma espontânea, seja para o Estado, aquilo gera um grau de aprendizagem. Então, se algo vai começar a nascer dessa forma e foi um problema para o Estado hoje tem um plano de resposta. Então, igual não vai ter, porque existe efetivamente um plano de resposta. Agora, algo semelhante que possa nascer de forma espontânea, mas que vai ter que desdobrar para algo mais organizado, é meio que inevitável, porque senão ele não vai conseguir gerar essa agregação. Hoje, com a pulverização de opiniões que a gente tem política, é muito mais fácil desmobilizar esses grupos, porque hoje eu tenho efetivamente eleito pessoas que são vinculadas a esses grupos que dizem que não são representantes. Então, talvez não exista mais espaço para a espontaneidade política, porque esse espaço, em 2013, foi tomado e não existe espaço vazio em política. Tomou uma vez, alguém vai ficar lá sempre. Com certeza. Gabriel, queria que você fizesse botar aí seus contatos, seu Instagram, se você tiver, se alguém quiser conversar com você, tem algum contato que possa ser dado ou não trabalha dessa forma? Eu tenho, só que efetivamente eu não tenho hábito de... Então, talvez eu vou ficar devendo para vocês, mas eu acho que o Instagram é gabrielrl.amaral e os outros eu posso passar para vocês, se vocês botarem na descrição, vai me ajudar bastante. Depois eu vou pegar a vocês. Gabriel, uma honra tê-lo aqui, você colocou isso, eu não quis colocar diretamente, mas é uma honra ter você que foi meu aluno aqui hoje, nesse momento, hoje meu colega de profissão, trabalhamos na mesma instituição juntos,
Então é muito bom ver o que aquele meu aluno que está se tornando e o professor que está se tornando. Então, já que houve o seu registro de que fui seu professor, faço questão de deixar o registro aqui do orgulho que é tê-lo aqui comigo, tê-lo aqui conosco, né, Rafaela, nesse dia de hoje. Meus parabéns e muito obrigado por participar do Agora a Terça é Livre. Para nós foi uma honra, viu? Obrigado. Gente, estamos chegando mais uma vez, infelizmente, ao final do Agora a Terça é Livre desta semana. A minha reclamação à produção do programa chegará por escrito e por meio de redes sociais, porque eu acho que tem que durar mais tempo as nossas entrevistas, porque a gente teria muito mais a conversar sobre um tema tão gigante, mas já fica aqui o convite ao Gabriel para que ele retorne ao programa. Bom, fazendo a nossa fala final e dando aquele nosso encerramento, hoje o tema do nosso programa foi justamente falando sobre as jornadas de junho de 2013. Naquele momento que, eu acho que o Gabriel colocou muito bem, que ele viveu lá dentro do Congresso, eu não estava dentro do Congresso, mas acompanhei do lado de fora já como cientista político, também já no exercício da profissão, e foi um momento que realmente eu entendo como um grande divisor de águas do país. Se bom, se ruim, é a sua opinião que vai definir, mas eu acredito que ali a gente teve um movimento que realmente transformou em muitos aspectos a forma de fazer política e a forma até de entender a política no Brasil. Esses movimentos hoje, que o próprio Gabriel colocou, da relação do presidente com o Congresso, do Congresso com governadores com a política, o centro de poder político, com certeza tudo isso foi reflexo daquelas chamadas jornadas de junho de 2013, ou seja, um movimento que realmente foi um divisor. Alguns podem virar para mim e falar, Valdir, mas nós tivemos outros movimentos políticos, outras manifestações, por exemplo, antes com o processo do impeachment do ex-presidente Collor, ou então outras manifestações, grandiosas manifestações na história da República Brasileira, movimentos sociais também anteriores, como, por exemplo, a própria abolição da escravatura, e a gente está aí nesse processo até hoje de tentar ser o país do futuro. O que eu quero dizer é que os movimentos se complementam. O Brasil que nós temos hoje, ele é fruto desses movimentos, é fruto desta evolução. Agora, um ponto-chave que nunca pode ser esquecido, eu acho que 2013 é uma manifestação clara disso, o próprio Gabriel deixou muito claro disso, a população, ela está sim descobrindo sua força. Talvez pelas redes sociais, por ter um canal de dar voz a si, de poder falar o que pensa, e de novo, para o bem e para o mal, tá? Não existe santos aqui, existem pessoas que fazem mau uso das redes sociais, tem pessoas que fazem bom uso desse instrumento, como em tudo nessa vida, mas essa facilidade da comunicação e principalmente a facilidade da informação, ela acaba fazendo com que você tenha uma maior força da sociedade diante desse processo. Isso podem ser governos de qualquer matriz ideológica. Ele tem que estar atento à necessidade de ouvir aquilo que nós muito chamamos a vida inteira, vozes da rua. Só que as vozes da rua hoje, elas são mais dispersas, mas a gente consegue entender o que torna ou o que cria a insatisfação do cidadão brasileiro. Pautas de 2013 eram difusas, talvez nem tanto. Melhoria na educação, melhoria na saúde, melhoria em transporte, melhoria na qualidade de vida. Talvez difusas fossem as formas como atingir esses objetivos. Mas desde 2013 eu sempre falei, mesma época, não existe pauta difusa. As pautas estão claras. O que não está claro pelos discursos, é como chegaremos a essas pautas ou como chegaremos à solução desses problemas. Talvez um governo eficiente seja aquele que já não tente criar as pautas difusas ou entender as pautas difusas, porque essas estão claras. É sim aquele que consiga chegar no objetivo final e cumprir as chamadas pautas difusas. Fica aí a reflexão para todos nós. Queria agradecer a todos mais uma vez a presença e pedir que nos sigam lá nas suas redes sociais, nas nossas redes sociais, e comentem cada vez mais o nosso programa Agora a Terça é Livre. Rafaela, muito obrigado por mais este programa. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, professor Gabriel, também. E chegamos ao fim de mais um programa. Vejam, Brasília pega fogo desde quando foi pensada.
construída, estamos retomando essas jornadas que aconteceram em 2013, ou seja, uma década, né? Mas é muito importante lembrar também que toda manifestação pacífica, ela não só é constitucional, legal, mas ela também é legítima. Boa noite.